Continuando a jornada na sua redenção, Hércules finalmente passa pelo quarto portal. O portal que leva à casa de Câncer, na qual ele deve caçar e capturar viva a corça. E diferente dos trabalhos anteriores, onde Hércules resolveu as suas dificuldades através da força, através de aspectos mais físicos ou mesmo através da comunicação, aqui ele precisa, como Paulo muito bem disse na abertura, começar a desenvolver os aspectos relacionados à casa de Câncer, ou seja, ele precisa começar a entrar em contato com as suas emoções, com aquilo que há de um pouco mais sutil dentro dele. E a corça representa muito bem isso, porque ela primeiro é uma corça da deusa Ártemis, e a deusa Ártemis significa a divindade que controla a animalidade, é tida como a deusa da caça, dentre outras coisas, mas ela também, a corça, tem chifres de ouro e patas de bronze ou de ferro, dependendo da versão. E aí esses chifres de ouro representam justamente a conexão dela com algo sagrado. E as patas de bronze, embora o bronze não seja tão divino, digamos assim, quanto o ouro, mas ela também tem o seu valor e representa, dentre outras coisas, que a corça domina a materialidade, ou seja, através da velocidade, da força, Hércules jamais conseguiria alcançá-la, tanto que durante muito tempo ele roda e não consegue chegar até ela. Então, para vencer esse desafio, para capturar a corça, Hércules precisa usar a delicadeza. Ele precisa entender como acessar esse aspecto mais sutil dentro dele, para que ele possa então, por outros caminhos que até aquele momento ele não conhecia, capturar a corça e, como Paulo também disse na abertura, levá-la em segurança, levá-la viva para a deusa Ártemis ou, dependendo da versão, para outros lugares também. A gente já falou isso, mas nunca é demais, né? Os dois trabalhos de Hércules representam a jornada de redenção dele e uma jornada de autoconhecimento. É o momento onde Hércules, que é esse ser semidivino, precisa assumir a sua identidade divina de fato, precisa assumir aquilo que ele realmente é. E todos esses trabalhos proporcionam a ele desafios que fazem com que ele se desenvolva dentro dessa jornada. O desafio da Casa 4, né, o desafio de Câncer, é justamente, como o João disse, esse desafio de eu não posso mais contar com aquilo que é puramente material. Eu não posso mais contar com aquilo que é puramente bruto ou instintivo. Eu preciso de coisas que são mais sutis. Eu preciso agora aprender a trabalhar, por exemplo, com a paciência. Por quê? Capturar a corça é um exercício de paciência, porque é um exercício que demanda tempo, demanda resiliência, porque ela é muito rápida, como o João disse. Aquelas patas de bronze é como se aquele bronze fosse o ouro manifestado na matéria. Então ela tem uma potencialidade tanto telúrica quanto divina muito forte. Então, para que ele consiga caçá-la sem machucá-la, ele vai correndo, Hércules corre atrás dela, tenta de todas as formas possíveis e ela tá sempre dando olé nele, tá sempre fugindo. Então você percebe que se fosse um Hércules lá no primeiro trabalho, né, se fosse um Hércules lá na casa 1, ele provavelmente estaria iradíssimo com aquela corça e já teria tirado umas 5 flechas dela, entendeu? E depois ia ter que se virar com Ártemis, que nunca é uma boa ideia você contrariar uma divindade. Então, assim, você percebe que agora o Hércules, como o João bem disse, né, ele está no momento onde ele precisa desenvolver uma determinada faculdade psíquica, vamos colocar assim, mas também é um momento onde ele está propício a passar a vivenciar esse teste. Porque antes ele já passou por outros testes de antes que proporcionaram ele a capacidade de chegar até aqui. Dominar a corça não é uma atividade fácil para Hércules, por isso mesmo que ele precisa se elevar. E ao se elevar, ele entra em contato com aquilo que tem de mais sagrado dentro dele, ele entra em contato com a sua própria sabedoria, que dentro do mito é representado pela deusa Atena. Ao entrar em contato com a deusa Atena, Hércules é instruído a domine a corça pelos chifres. Não domine a corça pelas patas, não domine a corça pelo corpo, domine pelos chifres. E se vocês estão atentos, vocês vão lembrar que lá na casa de touro, quando Hércules tem que dominar, né, o touro, ele também domina pelos chifres. Só que ali é um outro Hércules, é um outro momento, é um outro aspecto. Ele está trabalhando de forma diferente, mas ele também domina pela cabeça, ele também domina por aquilo que está mais alto. E a corça não é diferente. Ele precisa dominar a corça pelo aspecto mais sutil. Ele não pode lutar com a corça na materialidade, porque ali ele vai apanhar.
Nesse momento, Hércules já não tem mais a capacidade de vencer apenas pela força bruta, apenas pela agressividade. Ele precisa aprender a vencer pela paciência, ele precisa aprender a vencer pela sabedoria, ele precisa aprender a utilizar, finalmente, a razão. E do ponto de vista prático, o que isso interessa pra gente? Bem, na Casa de Câncer, que a gente está abordando, a gente está trabalhando a ideia das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nossas emoções e nossos sentimentos são como a corça. Ela tem essa conexão com o sagrado, mas ela se manifesta na Terra. Ela corre muito rápido, ela vai para todos os lugares. E se você tenta buscar isso do ponto de vista material, como Hércules tentou durante muito tempo, ele não consegue. Por quê? Porque por mais que você pareça que você vai dominar as suas emoções, elas escapam e saem correndo, porque eles são mais velozes do que você, eles são mais poderosos do que você, porque eles sempre estão em conexão com o sagrado, eles têm esse chifre de fato. Quando Hércules se eleva, o que ele faz? Ele abandona a ideia da materialidade, abandona a ideia do domínio das emoções pelo domínio das emoções, e ele consegue compreender aquelas emoções, ele entra em contato com o seu eu interior, ele entra em contato com as suas águas mais profundas e assim ele consegue se manifestar dessa forma e dominar de fato a corça. Perceba que por que ele não pode usar da força? Porque mesmo que ele pudesse tentar usar da força, ele não conseguiria vencer. Você não consegue matar as suas emoções, no sentido de exterminar as suas emoções. Você não consegue aprisionar as suas emoções, porque elas são rápidas, elas escapam, elas vão para todos os lugares e elas te levam nesse sentido. Mas você consegue dominá-la quando você se eleva, você busca aquilo que é sagrado, você busca compreender aquilo que te motiva a fazer uma determinada coisa, aquilo que gerou o estímulo para você se comportar daquela maneira. Ou seja, você saiu da materialidade, dessa energia telúrica e alcançou essa energia divina para de fato ver as suas emoções. E ao fazer isso, você consegue, opa, meu filho, vem cá que eu vou te levar para o lugar sagrado. E aí quando você leva para o lugar sagrado, seja qual história for, né? O que ele está fazendo no final das contas? Ele está fazendo com que nele surja os chifres de ouro da corça. Essa conexão com o divino, na qual ele vai agir com as suas próprias patas de bronze no mundo, trazendo sempre emoções e sentimentos que estão conectados com algo superior e não com seus eus inferiores. Esse processo é um processo longo, né? Ele passa pelo menos 1 ano correndo atrás da corça. Isso nessa prova, porque ele já está indo nas outras provas anteriormente. Então é um processo que demanda tempo, demanda paciência, como o Patrick comentou. E a paciência é entender que tudo na vida é processo, nada é assim. A vida, ela é digital, ela não é digital, ela é analógica. Você não aperta um botãozinho e entra numa fase nova. Você vai passando de pouquinho em pouquinho até que você chega nessa fase nova. É entender a sua jornada, olhar para trás e saber de onde você veio. Mas, acima de tudo, estar conectado com algo superior, com esse algo que está na sua frente, entre aspas, que te motiva a andar naquela direção. Quando você entende isso, você supera determinadas questões e você vai fazer coisas que muitas das vezes você não está com vontade de fazer. Mas você faz porque as suas emoções te levam nesse sentido, porque elas estão conectadas com algo superior e você entende que aquilo que você precisa fazer precisa ser feito. Então, mesmo que o seu inferior fale, não quero sair da cama, você vai sair da cama e você vai fazer isso. Assim você vai conseguir pegar a corça, sem feri-la, sem matá-la, mas para conseguir, no final das contas, oferecê-la à sua própria divindade interior, no seu templo interno, e assim fazer com que você possa encontrá-la em qualquer lugar onde você vai, porque as suas emoções e os seus sentimentos lá também vão estar. E até o próximo programa. Tchau, tchau!